Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados e convidadas que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, deixando um carinho à senhora Vanderly Batista, idealizadora deste programa, apresentadora, produtora deste programa também. Hoje nós vamos deixar um carinho, ela não está participando, mas nos próximos programas estará de volta. E a nossa gratidão a toda a nossa equipe aqui conosco, o Jefferson, o Rogério, a Thaís, toda a equipe da FEAL, trazendo esse programa para você que está nos acompanhando aí pelas nossas ondas, né, do rádio, da TV e da internet também. Hoje o tema do programa é disseminando conhecimentos espirituais. Vamos saber as formas dessa disseminação, as conquistas que nosso convidado já tem nessa área, porque ele, né, é palestrante, é expositor espírita, atualmente também atuando como consultor, né, em telecomunicações. Ele é voluntário também em diversas instituições do terceiro setor. Estamos falando do nosso amigo Antônio Alfredo Silva, que é o nosso Tony. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Obrigado, Vanessa. Olá a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Estou bem, obrigado. Que bom que você está participando, seja bem-vindo. E já começa então trazendo aqui para os nossos ouvintes a sua história com a doutrina espírita, Tony, porque a gente quer saber, né, como que chegou aí em sua vida, né, como surgiu a doutrina espírita em sua vida, sua família espírita também, conta para nós. Sim, eu tenho diversos, né, parentes assim espíritas. Minha mãe, ela começou justo na parte da Umbanda, todo aquele impacto que eu tive já da minha adolescência foi nessa área, mas eu me afastei muito disso, eu nunca fui assim muito ligado por conta da família. A doutrina espírita entrou na minha vida mesmo por conta do voluntariado, né? Eu sempre fui envolvido no terceiro setor, desde que eu entendo por gente assim, desde que era faculdade, comecei a já trabalhar no terceiro setor, em abrigos. Eu me envolvi muito com abrigos de crianças soropositivo na época, nos anos 90, foi um auge, né, da doença e as crianças ficavam órfãs, aí criaram-se os orfanatos mesmo, né? Hoje já não são chamados assim, são chamados de abrigos de crianças em situação de vulnerabilidade. E então, naquela época, eu comecei a me envolver, e numa dessas visitas de crianças que estavam internadas no hospital, eu conheci, né, a Associação de Contadores de História, a Associação Vive e Deixe Viver, conta história em hospitais, né, para crianças que estão internadas. Eu vi aquela coisa fantástica de você ser mais eficaz que a morfina ali, tirando dor e fazendo as crianças rirem numa situação tão adversa, que é passar por uma doença e doenças graves às vezes. Eu me envolvi nisso e comecei a atuar, então, desde então, 2003, na pediatria da Santa Casa. Estou lá até hoje. E vendo essa situação, aí você começa a ficar já um pouco mais questionando o mundo, né? Falei, puxa, crianças morrendo de câncer. Eu aprendi como adolescência que câncer era coisa de gente velha, tudo, né? E vendo crianças assim, você começa a questionar, né? Tudo na vida. Primeiramente psicológico, fui para psicologia e tentei, né, me acomodar, porque eu não queria largar o trabalho. Sofria com as perdas das crianças no hospital, com a situação delas em si, mas não queria largar. Então fui me capacitar, né, com a psicologia inicialmente, mas ela acabou não resolvendo tudo, ajudou um pouco, mas não resolveu tudo, ajuda, né? E aí uma amiga disse, não, porque você não vai no centro espírita, você é espiritual, você tem que entender e tal. E aí eu entrei numa casa espírita. Eu já conhecia André Luiz de passagem muitas vezes, o centro espírita Nosso Lar, na Nova Vigílio ali, porque eu passava com o ônibus sempre ali, eu sempre olhei estranho assim, distante, mas nunca entrei para ver e fiquei curioso. Mas aí eu fui em outro centro espírita que essa minha amiga me indicou, tratamento com o médium, e a frase dele foi muito forte, assim, muito incisiva. O Dr. Augusto aí, que foi o meu mentor inicial. Ele disse, você só precisa estudar para resolver seu problema. Eu falei, porque eu tô com um problema, eu gosto desse trabalho, mas eu sofro com ele, eu não consigo ficar bem com essa situação das crianças, né, sofrendo e morrendo e tal. E ele falou, não, você só precisa estudar. Vai procurar uma casa espírita e estuda. Aí na hora, no momento que ele falou assim, eu falei, casa do André Luiz, centro espírita Nosso Lar, aquela pertinho de casa. Na hora me veio a imagem, porque eu sempre passava por ela ali, via, né. Eu falei, não, é ali. Aí eu me inscrevi, então, em 2010, né. Comecei estudos lá na casa.
Aí foi a revolução, foi toda a mudança de perspectiva do mundo, né? O evangelho, eu tinha já o catolicismo, né, como base de quase de todo mundo aqui, quase fui coroinha numa igreja quando fiz a primeira comunhão, mas acabei não sendo, porque questões até de preconceito, fiquei até meio magoado, vamos dizer aqui, com a fé, mas ali na encontro com o evangelho, né, segundo o Espiritismo, foi um reencontro e uma fortificação muito maior do evangelho do Cristo, e fazendo sentido tudo aquilo que eu já tinha aprendido na adolescência, vendo com outro olhar, e fazendo sentido até esse trabalho que eu fazia como voluntariado, né, da caridade, né? Então, foi um encontro, assim, muito bom. Comecei a estudar desde aquela época, não parei até hoje. Continuei os cursos na própria casa, depois continuei em outros lugares também, fazendo cursos em outros locais que eu via, na parte filosófica, espiritual filosófica, né? E estou até hoje estudando. Então, foi um encontro, assim, fantástico, que mudou, eu consegui atuar melhor, né, no trabalho, conseguir entender melhor essas situações, por que essas crianças vêm assim, por que elas têm que passar por isso tão novas, né? E ver esse sofrimento, e a gente entende que isso é um propósito, que há realmente uma questão, né? Antes eu questionava a Deus quando eu estava lá, e depois eu comecei a dizer, não, tá tudo no plano certo de Deus, isso aqui não é nada de errado, e eu tô fazendo um papel certo aqui, o papel que o Cristo ensinou pra gente, de acolher, de atender, de cuidar, né? E aí tudo fez um sentido, e está fazendo, e a gente aí começa a ampliar as situações, né? Comecei depois também a atuar pela própria Casa André Luiz, lá na Fundação Casa, em 2015. Muito bom conhecer a sua história, né? Nossos amigos que são ouvintes também adoram conhecer histórias como a sua. Eu ia justamente perguntar como que você conheceu as Casas André Luiz, mas como você já contou, conta como você conheceu então a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, e também como é que foi o seu comecinho ali como palestrante espírita, né? Como surgiu aí na sua vida? Conta um pouco mais, né? Você já contou bastante coisa, mas a respeito desta outra tarefa que você também faz. O que mais te dá alegria nessa atuação como palestrante, Tony? Realmente, eu acabei emendando as duas histórias, porque o conhecimento da filosofia espírita com a Casa André Luiz foi quase em conjunto, é a mesma coisa, se uniram, né? Foi ali que eu tive contato. O primeiro contato com o centro espírita foi um médium que não tinha doutrina. Então, o André Luiz fez essa apresentação e quase é a base toda minha, né? E engraçado porque ali na André Luiz eu comecei a conhecer a FEAL, a TV Mundo Maior, e após os cursos eu via muito um programa que tinha na TV Mundo Maior, o Filosofando, da Sônia Teodoro, né, da Márcia, eles faziam o programa, e aí eu continuei estudando com a Sônia Teodoro, depois inclusive os cursos que ela ministrava lá, e eu tive contato com a FEAL, com os cursos, me tornei sócio, né, da FEAL, sou sócio até hoje, inclusive, e foi nesse contato lá que eu ampliei meus estudos, inclusive com essa parte filosófica, né, vendo esses programas, comecei vários programas da TV do Maior. Esse programa me chamou mais a atenção, né, ver a filosofia, a doutrina espírita como uma parte filosófica, assim, e aí eu continuei os estudos dessa linha, inclusive, e aí eu, né, me envolvi na FEAL, fui conhecer até os estudos aí em outros momentos, tudo, e fiquei acompanhando tudo. E nesse momento aí de estudo ainda na André Luiz, né, e recebendo tantas coisas, eu falei, puxa, eu preciso compartilhar isso. A gente pede, a gente é exigido isso, né, quando se envolve com a doutrina, de doar, sempre doar tudo. E eu lembro que muitas vezes eu ia fazer o evangelho assim, na abertura, e via lá, caridade aos criminosos, caridade aos criminosos. É um capítulo muito bom dentro do evangelho, assim. Eu falava, nossa, que interessante isso, né? É importante esse trabalho também. E o Centro Espírita Nosso Lar tem esse trabalho dentro dele, né? Tem um braço do Trabalhos Externos, né? Que é ministrado pelo Antônio Colado, né? E pega os voluntários que têm interesse em ser expositores espíritas dentro de sistemas prisionais. Atuam no Romão Gomes, no Presídio da Polícia Civil e em diversas unidades da Fundação Casa, de meninos e de meninas. E foi então que eu me interessei por esse trabalho e fui conhecê-los. E aí a satisfação foi enorme, assim, né? Porque você está envolvido com a doutrina, todo momento você é quase que obrigado a se capacitar, a se policiar no sentido de estar realmente protegido, com o evangelho diário ou semanal em dia, sabe? Evangelho no lar sempre constante, para você fazer esse trabalho bem feito, pra você sair lá protegido, não levando nada de ruim para essas pessoas que já estão num ambiente já um pouco difícil, passaram por situações extremamente adversas, né? Sem julgamento aqui de quem é bom, quem é mal, mas sempre acolhendo a dor de todos e o drama que todos desenvolveram e desenvolvem. E a palavra espírita, para mim, ela é ideal para esse ambiente, sabe? A gente vê muitas igrejas evangélicas lá, maioria. Eu
temo a dizer, receio a dizer que a Casa André Luiz é a única que faz esse trabalho dentro de presídios. Eu não conheço outra entidade, casa espírita, que faça um trabalho desse dentro dos sistemas prisionais. Não sei se alguém souber aí, nossos amigos, escrevam aí nos comentários, porque eu não conheço. Então, acho que a Casa André Luiz é pioneira nesse trabalho, e é um trabalho extremamente importante, porque você consegue entender, não vê o drama daquela pessoa somente naquele momento, porque aquele crime que ela cometeu. Você dá uma amplitude maior para ela da lei de causa e efeito ao longo de diversas encarnações. Aí você amplia a visão daquele ser e ele começa a entender melhor esse processo dele. Ele não fica resguardado naquilo e fala, tá bom, se eu morrer tudo bem, acabou. Porque os jovens, principalmente os jovens, assim, eles estão muito nessa linha, né? Você vê que fazem crimes, atiram como se estivessem brincando de ossinho bandido na rua. A gente vê notícias diretas na televisão disso. E não é uma maldade, é realmente que eles não têm valor à vida. A vida deles acaba com a morte e acabou ali, tá tudo bem. E para eles até é uma fuga isso. Vivem num drama de vida familiar, da comunidade em si, vendo só coisas ruins. Para eles é até bom, vou brigar com a polícia, vou te trocar tiro com a polícia que eu morro e tudo bem, sabe? A impressão que nos dá é essa. E aí você começa, não, sua vida tem um valor, ela não acaba aqui, ela tem muitas coisas que já vieram, que talvez causaram essa situação que você nasceu hoje. Então vamos melhorar um pouco que seja agora para a próxima ser melhor. Essa é a toada que a gente leva para eles, sabe? A gente vai basicamente levando o evangelho segundo o espiritismo, muito só o evangelho, e trabalhando pontualmente. Cada frase do evangelho ali dá 1 hora de conversa tranquilamente com eles, debate, conversas, recebemos muitas trocas, aprendemos muito com eles também. Então um trabalho assim excepcional. Eu continuo estudando com eles, não só na preparação, mas também nas apresentações que fazemos semanalmente lá. Muito bom, é muito bonito esse trabalho que você realiza e toda a equipe, né, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nas casas, né, enfim, penitenciárias, Fundação Casa também, e essencial, né, porque aí é colocar na prática, como você também trouxe, né, Tony, um evangelho, né, o bem aos criminosos, perdoar os criminosos, que a gente acaba lendo ali, se questionando, né, mas realmente fazer mesmo esse trabalho é o que é importante mesmo, fundamental ali, levar para essas pessoas que são nossos irmãos, nossas famílias, a gente leva ali uma palavra e que bom que você está compartilhando. Eu queria ainda falar um pouquinho, que você falasse mais sobre esse trabalho especificamente, como é que você entra, né, como é que você se prepara para estar dentro dessa tarefa e também qual é o seu maior desafio, né, um desafio pessoal seu dentro dessa tarefa do voluntariado, aí pode ser de forma geral e também, né, na forma especificamente na Fundação Casa, que você pode compartilhar ou algum acontecimento, alguma história que você tenha vivenciado, pode compartilhar também conosco. Sabe que eu sou contador de história, então, né? No hospital eu vou fazer muitas histórias para contar. Se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mas em relação à Fundação Casa, tem umas muito importantes, assim. Realmente, é um processo realmente de preparação muito grande. Você tem que se estudar, fazer todo o curso, realmente, na André Luiz, se formar como um estudioso da doutrina e fazer o curso de passes também, que é aquela preparação sua de fazer a doação, né? Também para o outro em relação a aspectos energéticos e tudo mais. A partir daí você é apto a fazer esse trabalho, né? E aí você é encaminhado para a Fundação Casa, pela própria Casa André Luiz, você é encaminhado a uma unidade de escolha sua, a pessoa escolhe o horário, a unidade que quer fazer, tudo, né? A disponibilidade que você tem de fazer isso, e é sempre acompanhada por uma pessoa mais velha no início para te dar essas instruções, você sempre vai acompanhado no início para se ambientar, saber se é isso mesmo, se você consegue fazer, tudo, e sempre nós temos que estar sempre acompanhados, né? Normalmente os trabalhos são feitos em duplas, em trios, tal, para estar bem suportado no ambiente, né? Então, o início é bem difícil inicialmente, porque você vê aqueles sistemas todos de revista, de portas e tudo, dá uma ambientação ruim, mas com o tempo eu fui me sentindo muito bem. No início realmente um pouco choque assim, mas com o tempo você é muito amparado. A gente é muito amparado assim. Se você está com o seu evangelho no lar em dia, se você está bem ambientado na doutrina mesmo, você vai muito amparado, você é inspirado a todo momento. Eu sinto no momento certo assim, sabe? Eu estava num dia falando com as meninas assim, 5 meninas assim, e falei alguma coisa assim, e elas queriam comentar, eu queria fechar minha aula, e alguma coisa veio na minha cabeça, não, deixa elas falarem. Você ouve a vozinha assim, sabe, lá dentro. E eu interrompi minha aula e deixei elas falarem. Eu tava com o roteiro todo bonitinho, sabe, se prepara lá, fiquei uma semana preparando a aula, e elas querendo falar, e eu deixo elas falarem, que elas não têm muito espaço para falar aqui dentro. Talvez você seja o único espaço que ela tem. Eu ouvi bem assim essa frase. Eu deixei elas falarem. E elas começaram a falar, cada uma falava, trocar as dores, sabe?
E de repente eu tinha 5 meninas chorando na minha frente. Simplesmente assim, chorando na minha frente. E eu quase era o sexto chorando também, porque obviamente sim. E aí você fica sem saber o que fazer muito, né? Aí eu falei, não, vamos fazer uma oração para acolher, não tem muito que dar palavras, tem que acolher mesmo. E aí, os homens não podem abraçar as meninas lá, não pode ter contato físico, né? Então eu queria abraçar, mas não podia. Então nos demos as mãos, fizemos várias orações, tal, Pai Nosso que as conhece e outras mais, né? Pedindo para a espiritualidade acolhê-las. Então essa é uma história assim que eu sempre marco, porque às vezes a gente é inspirado nesses trabalhos, a gente não está lá sozinho, tem que lembrar sempre disso, né? Uma outra história rapidinho, não querendo comer muito tempo também, foram os meninos. Essa dos meninos foi assim, um impacto bem grande também, muito importante falar disso. Porque quando eu fui para os meninos, assim, inicialmente, meninos e meninas da fundação, né? Eu só trabalho na fundação, não fui para os presídios de adultos. Há um grande preconceito com os meninos, né? Porque eu mesmo, né? Eu sou motociclista, tenho moto, e esses jovens roubam motos toda hora aí, recebo vídeos no meu celular direto, roubou a moto, atirou no cara, e os caras sempre despejando ódio. Então eu mesmo, né, chegava lá, via aquilo ali e falei, nossa, esses caras pode ter roubado meu amigo semana passada, pode ser ele que roubou, né? Então, esse trabalho, primeiramente, mexe muito com a nossa reforma íntima, porque você tem aquele negócio dentro de você, ele te força a você olhar para aquela coisa, aquele preconceito do ser julgando e condenando, né? E você tem que estar sempre levando perdão. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Esse é um exercício prático ali, olhar ele com perdão e dar a mão para estender ele a sair dessa situação, né? Então, eu tive muito essa questão com os meninos, né? E uma muito forte, assim, que eu estava na Fundação Casa um dia e eu passei um vídeo mensagem, assim, que me emocionou muito. Eu lembro que eu entrei na sala, assim, né? Aí o próprio coordenador falou assim, vou te colocar um cara do seu lado lá na frente, porque ele é um cara mais crenqueiro aqui e tal, vou deixar do seu lado ali, porque se deixar com meus meninos aqui, pode dar algum problema. Mas sempre nós temos amparados pelos seguranças, né? Eu falei, só não vou colocar ele misturado com os outros aqui, ele sentou do meu ladinho lá na frente. Ele faz uma roda, ele sentou do meu lado, fica do meu lado, assim, mais próximo de mim, para não ficar muito próximo da resto da turma lá. Explicou para mim, falei, não, tranquilo, deixa do meu lado aqui e tal. Mas tinha 18 anos, 1,90 m e pouco de altura, era mais alto que eu, mais forte. Olhei pra ele assim e falei, nossa, tomara que ele arrume encrenca mesmo. Eu tô aqui do lado dele, né? Mas tava na paz. O pessoal nunca tivemos problemas nenhum nessas casas, gente. Pode ficar tranquilo que tem segurança. Eles respeitam muito essas pessoas que vão lá. Eles têm um respeito enorme por nós, pelos pastores da igreja, assim, é tremendo. É um calor que você não acredita como eles tratam a gente com carinho lá dentro. Aí eu fiz uma exposição e tal, e eu passei uma mensagem, né, gravada de um vídeo que me emocionou no momento, assim, né? Eu falei, nossa, a mensagem me faz muito, assim, me toca muito o coração, porque eu vejo crianças morrendo na Fundação Casa, expliquei da Santa Casa, que me emociona muito, tal, assim, né? E eu fiquei, assim, um pouco emocionado, né? Baixei a cabeça um pouco, saíram algumas lágrimas, e esse rapaz, o mais para a vida, foi o primeiro a vir me abraçar. Ele veio e me deu um abraço. Não, tio, você tá bem, você tá fazendo certo, você tem amor no seu coração. Eu, sinceramente, eu não lembro de ter recebido um abraço com tanto amor daquele jeito. Eu senti na hora o amor dele. Na hora, assim, sabe? Foi uma energia tão emocionante, foi um amor tão puro que aquele rapaz me deu. Eu olhei assim pra ele e falei, quem é você? Quase eu perguntei, né? Quem é você de verdade? Né? E logo todos eles estavam me abraçando, me acolhendo numa dor que eu expus para eles naquele momento, né? Dado a questão do hospital, que eu dou do voluntariado. Então, esse momento, assim, para mim, marcante. Eu conto essa história para todo mundo, porque onde você pensa que tem um mal, que mal? Que é mal, né? Que é maldade? A gente sempre fala isso. Que é mal? Ah, tá bom, a gente tem que tocar fogo. Que mal aquele? Não existe um mal. É uma pessoa que está precisando evoluir. Teve algumas atitudes erradas na vida, mas a essência deles não é má. E esse momento meu, eu tive esse exemplo na prática. Todos eles me abraçaram, eu senti um amor e um carinho tão grande, aí eu chorava mais ainda, porque aí eu... Sabe aquele calor que você emociona quando você vê o amor intenso em você e você transborda? Eu falava mais, eles pensavam que eu estava mais triste, eu estava mais alegre, mas eles passaram a me abraçar mais ainda. Eu sei que tinha 20 meninos me abraçando ali, foi uma coisa louca ali que até hoje eu não entendi direito o que aconteceu, mas é um momento marcante também que eu tive nesses trabalhos, gente. O Quem Somos Nós, trazendo histórias, acontecimentos aqui como estes que o Tony, nosso convidado de hoje, nosso Antônio Alfredo Silva, nosso amigo, né, mais conhecido como Tony, está compartilhando aqui. É por estes acontecimentos mesmo, né, essas vivências como o Tony está trazendo e outros convidados tantos que passam por aqui, que a gente traz temas como esse do programa de hoje, disseminando conhecimentos
movimentos espirituais. É assim que a gente vai disseminar a nossa informação aqui pela sua contribuição, né? A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior só acontece com a sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Então, vamos deixar o nosso telefone 0800 12 018 38. Ligue, se torne sócio, você também ajude a manter a nossa programação no ar. Fale com as nossas colaboradoras no 0800 12 018 38. Se você preferir, também pode se tornar um sócio pelo site feal.colabore.org. Lá você tira suas dúvidas, vai saber quais são os seus benefícios. Tem vários benefícios ao ser sócio. O Tony é um dos nossos sócios, tem muitos descontos, né? Benefícios especiais no Clube de Vantagens também. E você colabora aqui com o trabalho da FEAL. feal.colabore.org é o nosso site. Obrigada, viu? Gratidão a todos os sócios que colaboram com o nosso trabalho. Bom, temos alguns minutinhos aí quase no final, Tony, então queria que você deixasse assim a sua imagem, né? O que vem na sua mente quando você vê a grandiosidade aqui do nosso trabalho, né? Da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, você já participou do Manhã Boa Nova, de outros programas aqui da nossa grade, então queria que você falasse como que você vê o trabalho também das nossas emissoras, e aí já deixa também o convite na sequência aí para todos que estão nos ouvindo serem também voluntários do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, assim como você fez, né, no seu trabalho voluntário, Tony. Sim, no primeiro momento que eu já tive esse retorno do FEAL, né, vendo aqueles programas maravilhosos do Filosofando e tudo, eu falei, nossa, recebi tanta coisa boa gratuita, gente, tem que colaborar com isso, né? Do mesmo modo que eu recebo as instruções, as educações do Centro Espírita e vou doar isso na Fundação Casa, eu recebo do TV Mundo Maior, tanto ouvindo a Manhã Boa Nova, os outros programas que tem aqui. Eu tenho que colaborar com isso também, né? É um modo de não só audiência, mas também ajudar que essas coisas continuem. Então, por isso que eu me tornei sócio, continuo sócio, não só pelos descontos, pelas vantagens que temos, mas para manter esse programa, porque eu sei que, assim como eu fui beneficiado, outras novas pessoas que vão entrar no Centro Espírita, que vão entrar no mundo espírita, que precisam conhecer mais, se aprofundar mais, vão ter esses benefícios através desse enorme conteúdo que a FEAL gera para a gente gratuitamente. É só se conectar aqui no YouTube, é só ligar a televisão, é só ligar o rádio. Você tem conteúdos de altíssima qualidade, sabe? Discutindo a doutrina, levando informação, levando conhecimento para as pessoas até que estão em momentos de acolhimento, de sofrimento, ter um acolhimento também, né? Então, é um trabalho essencial que eu convido a todos a participarem, sim, serem sócios aí. A gente se encontra nos encontros aí da Rádio Boa Nova. Muito bom, assim nós vamos então aproveitando o convite, né, e deixando aqui o nosso carinho e muita gratidão a Viviane Monteiro, né, que é a coordenadora do Clube Amigos da Boa Nova, que coordena lá todas as meninas, né, quando a gente liga no 0800 aí, todas as meninas lá que são colaboradoras atendem tão bem, né, todos os nossos ouvintes, telespectadores e seguidores, então nosso carinho para Viviane, para Simone também, que tá lá bastante tempo, né, no clube, todas as colaboradores, os meninos que já passaram também, o nosso carinho aqui. Vamos deixar a gratidão ao Clube Amigos da Boa Nova. Que bom que você é sócio e continua aqui também, né, de vez em quando participando. O Tony participou do Quem Somos Nós. Assim nós vamos encerrando então o programa de hoje, agradecendo muito por você ter estado aqui, compartilhado as suas histórias, né? Obrigada por participar. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Obrigado, eu agradeço a você aí pelo convite e por ter a oportunidade de espalhar essas informações para todo mundo, que se incentivem com isso e vamos fazer voluntariado dentro dos nossos lugares que precisam, hein, gente. Convite, né, para que todos sejam voluntários também. Muito obrigada, tudo de bom para você e obrigada aqui ao Jefferson Carvalho, Rogério Palma, Thaís Cabenguelê, toda a nossa equipe da FEAL. Gratidão a todos. Continue aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Você acompanhou Quem Somos Nós?